Nós vamos agora começar com uma entrevista brilhante. Eu quero convidar você que está aí na sua casa. Como está a sua questão financeira? Você está por dentro de todos os acontecimentos do nosso país, da questão, né, dos negócios? Você está no negócio certo? Você tem feito da forma correta? Você sabe, né, se está legal a questão do governo trabalhar ou não, né? Nós vamos falar aqui sobre números. E para isso, nós temos uma pessoa super especial que vai falar com a gente aqui agora, né, Rose? Pode apresentar, fique à vontade. Nossa, que honra, que prazer ter aqui você, o Dr. João Adolfo. E como que é o sobrenome, Rodrigo? Porque é muito chique. É o Colombo. Stadler Colombo. Stadler Colombo. Doutor, seja muito bem-vindo ao nosso programa, tá? Gostaria que você contasse um pouquinho da sua história, mas antes disso eu queria que você contasse a sua formação, para as pessoas entenderem, porque ontem eu passei para o Rodrigo, ele falou, mulher do céu, mas o currículo do homem é grande. É muito bom o currículo do João. Vamos deixar para ele falar, para as pessoas entenderem quem é você, porque o pessoal de casa vai estar fazendo perguntas, né? E aí você aqui ao vivo vai estar respondendo para eles. Sejam muito bem-vindos. Beleza, Rose, agradeço também o Rodrigo. Na verdade, eu não sou doutor, né? Eu vou resumir aqui que as minhas formações são em economia e contabilidade. Eu trabalhei durante muito tempo como consultor e depois também fui me credenciar no Sebrae, que atende um tipo específico, empresas menores e pequenos negócios. E também temos o escritório de contabilidade, que é a Módulos Empresarial, e lá a gente concentra vários tipos de soluções. Então, não só a contabilidade básica ou a consultoria também, mas operações de capital de giro, assessorias, perícias e tudo que envolve essa questão aí da matemática com o aspecto contábil, econômico, financeiro, mas com suporte jurídico também com o meu sócio, que é o Dr. Tadeu, né? Que legal, que legal. Vamos mandar um abraço para o doutor Tadeu, que deve estar ligadinho agora, né? Com certeza. Doutor, um abraço grande, muito obrigado pela recepção, essa semana a gente foi lá no escritório. Isso, e os dois recebeu a gente muito bem recebido, viu? Um beijo grande para você. Um abraço, doutor Tadeu. Ele é o filhinho dele que ele está curtindo lá bem novinho? É? Sim, está com recém-nascido, bebê. Um meizinho, bebê, Mateus. Coisa linda. Eu parabenizei ele lá. Muito gostoso, né? Uma fase muito boa. Um abraço lá para o doutor. Bom, nós vamos falar aqui um pouco, João, uma questão de... Vamos começar falando aqui que eu acho que é um interesse até de todo mundo. Falou em contabilidade... Falou em números, em finanças, a pessoa já fala assim, ixi, se eu for falar em finanças, o negócio ficou complicado. Porque, geralmente, eu não sei se a gente pode falar um número para isso. Existe uma porcentagem da pessoa física que não consegue administrar a própria casa ou negócio, assim, que não tem uma facilidade em estar administrando, né? Questão de orçamento doméstico, a finança de casa. O número é muito grande de pessoas que não sabem fazer esse gerenciamento? Provavelmente, se ela está com restrição no SPC, tem cheque devolvido, tem protesto, por algum motivo se perdeu em algum momento ali. Obviamente, o Brasil ele vem, durante os últimos anos, em situação de crise, dificuldade, por questões que eu não preciso me aprofundar aqui, mas a verdade é que se agravou nesse período de pandemia. Então, qual que é o percentual das pessoas que tiveram esse tipo de problema? Já ultrapassa 60%, uma vez que mais de 90% dos indivíduos são endividados. Sim. Isso não quer dizer que seja um ponto falho ou negativo, porque dívida todo mundo tem, vocês, a dívida do carro financiado, da casa financiada, do cartão de crédito. Raramente vai ter algo que uma pessoa que compra só à vista, todas as coisas que pretende adquirir. Então, uma vez que existem esse percentual de mais de 90% de endividados, alguns deles acabam por ficar insolvente ou inadimplente, não conseguem honrar ali, mas o valor não é tão exacerbado. Se você pega todas essas dívidas em aberto, vencidas, e divide pelo número de
pessoas devedoras, dá uma faixa de uns R$3.000, da minha lembrança. Então, você veja bem, não é que existem aqueles super endividados, até está saindo uma nova lei a respeito desse caso aí, que deve muito. Mas as dívidas que o pessoal tem é coisa pouca e que, de repente, fazendo um trabalho ali de contenção dos custos, despesas e melhora na receita, é possível de reverter. Só pegando um gancho aqui no que o senhor acabou de falar, essa lei que está para sair, ela vai ajudar ou vai... De que forma que ela é semelhante à que trata com as pessoas jurídicas o caso de recuperação judicial. Sim. Né? Então, quando entra numa situação muito grave ali, que ela tem que apresentar um planejamento, um plano de liquidação disso daí, mas com uma melhora nas condições, com diminuição da taxa e o aumento do prazo, de repente até com um período de carência. Então, funciona muito semelhante ao que seria o caso das recuperações judiciais. Creio que vem para ajudar, sim. Ajudar, né? É um mecanismo a mais num país que precisa disso, porque é recorrente, né? Sim. E até nessa questão pandêmica, né? Até ontem eu e a Rose, nós estávamos, né, até na empresa lá da Esther, e nós estávamos falando desse momento difícil, né? Desse momento pandêmico, né? Que tudo subiu, só a renda da pessoa, do cidadão, que continuou basicamente a mesma para quem é assalariado, né? Vamos se dizer assim. Para alguns tipos de segmentos ou empresários, a pandemia foi até boa, né? A gente vê muita gente se superando, reinventando, muita gente tendo sucesso dentro da própria pandemia. Mas nesse cenário aí que muitos tiveram uma queda na renda, né? Tiveram até uma queda na renda por trabalharem por conta ou terem o seu próprio negócio, né? O que a gente pode falar disso? Muitos perderam o poder de compra porque muitos materiais dobraram, triplicaram o valor, né? O que o senhor pode dizer a respeito disso, João? Começou a situação por conta do dólar que veio se elevando e, com isso, o valor do combustível ficou muito mais caro. Ele tem um efeito cascata, porque tudo na economia passa pela logística, né, na entrega, na circulação, ou nós, como os indivíduos, tendo um veículo, né, impacta diretamente na nossa circulação. Sim, então, sim. Um valor para você completar um tanque hoje está muito mais salgado do que antes. É verdade. E houve a queda do PIB. Quando você diminui a produção, você tem uma oferta menor. Do outro lado, para tentar socorrer a economia, não deixar a coisa se aprofundar mais, principalmente na parte do desemprego, foi dado os auxílios emergenciais para as pessoas, mas também para os empresários através de créditos subsidiados com juro bem em conta. Esse excesso de moeda fez não elevar a demanda, talvez, mas manter num nível que não seria bem o de equilíbrio, e agora, por consequência, a gente está vendo a elevação dos preços, né? Você comprava arroz a R$20, agora é 40 o saco. Você comprava costela a, sei lá, R$9,90, R$14,90, agora já passou de R$20, R$30, está tudo muito caro. Aí você coloca, puxa, mas até aquilo que a gente produz internamente, porque nós somos campeões no agronegócio, né? Nos grãos, na agropecuária. Pois é, a questão é, a gente trata as commodities internacionais no mercado global, né? Então não tem como a gente conter, principalmente porque as atividades são privadas. Há essa crítica de, mas e a gasolina, por ser pública, né? O Brasil, o governo tem uma participação, não poderia ser feito alguma forma de controlar? Já tentou-se atrás e foi ruim, porque ela começou a tomar prejuízo, foi perdendo valor em termos de ação no mercado de capitais, e daí dificultou uma sequência de investimentos. A empresa que tem muito prejuízo e não consegue investir, ela não inova, ela não desenvolve, e, consequentemente, ela perde eficiência. Daqui a pouco o custo se eleva e o preço, como consequência, aumenta também. Então, a gente não pode tentar artificializar as coisas no curto prazo, porque a médio e longo prazo vai ter algum tipo de problema. Sim, sim. Né? Então, em questão até do combustível, o país, ele está... se nós formos olhar para as estatais, para essas empresas, Petrobras, né, essas grandes, algumas estão começando a
a sobressair, vamos supor, estão começando a dar lucro. Antes estava dando prejuízo, né? Mas para o pessoal poder entender, por que está subindo? É porque o governo está isso, o governo está aquilo. Eu estava prestando atenção em um cupom fiscal de R$50 de combustível, de gasolina. R$50 de gasolina, R$21 e alguma coisinha era impostos. Em torno de R$7 do governo federal, e aí em torno de o restante, né, no caso desses 21, que era o restante, foi 13, quase R$14, que era do governo estadual, né? É ligado ao governo? Não é? É porque o dólar está alto? O que a gente pode dizer? Porque diz que a economia está reagindo, está começando a reagir, né? Essas grandes estatais aí, algumas estão começando a reagir. Ou tem alguma que está dando prejuízo? A gente tem que sempre reconhecer aquilo que tem de positivo do governo de situação e também criticar, né? Não ficar com paixão política, claro, e querer passar o pano. Isso, então, vamos fazer dessa forma, para o pessoal poder entender. Positivo e negativo em questão governamental, em questão dos preços estarem da forma que estão, para o pessoal poder entender da forma mais simples. Tá, por exemplo, os Correios é estatal, e muito se fala em privatizá-lo. Mas quer queira, quer não, ele sempre foi um negócio que não chegava a dar prejuízo. Acho que ele dava um lucro um pouco aquém. Sim. E quando vem aí o novo governo, realmente teve todo um programa de reestruturação e demissão voluntária, reorganizou-se. Quando você pega o faturamento, as receitas do Correio não se elevaram, mas as despesas e os custos diminuíram e o lucro do Correio aumentou significativamente. Sim. Então, é ponto positivo. Ponto positivo. O governo Bolsonaro. Depois, vamos pegar a própria Petrobras. Aumentou muito o lucro, parabéns. Mas aumentou porque aumentou a receita. E ela não aumentou porque a gente está consumindo mais combustível, estou andando mais de carro. Não, é porque elevou-se o preço. Então, quem está pagando o pato desse lucro é nós como sociedade. Sim. Então, já não é tão positivo assim. Eletrobras, nossa, também está dando mais lucro. Mas o pessoal não para de aumentar a taxa de energia para combate à questão da crise hídrica, que pode dar um problema de apagão, então eles já elevam para tentar conter. Agora, obviamente, se ele aumenta o preço, mantém a quantidade consumida, as despesas são idênticas, o lucro vai aumentar. Então, a gente tem que compreender, assim, que simplesmente vir falar assim que o governo foi bom porque as estatais estão dando lucro, temos que avaliar individualmente, né? No caso dos Correios, pode ser Caixa Econômica, um super resultado, né? Então, ali deu para ver que é inacreditável o quanto não melhorou. Sim, e num momento onde as taxas de juros caíram. Então, supostamente, quando o juro é mais alto, o lucro deveria ser maior ao banco, e não o que está acontecendo agora, que é o inverso. Que baixou as taxas. Caixa Econômica, parabéns, vamos reconhecer. E se eles virem a usar esse lucro como está sendo prometido para baixar ainda mais a taxa de juro que entrou numa trajetória de alta, vai ser mais interessante para manter aquecida a questão da construção civil. O Minha Casa Minha Vida, que elevou-se muito, o índice de construção civil, que é o INCC, aumentou, num determinado momento, uns 17% ao ano. Então, eles vão aumentar o teto da casa. Aqui na região de Maringá, e tal, vou usar como exemplo, é 190 mil. Então, eles vão, pelo menos, acompanhar essa inflação, jogar para 240, sei lá, alguma coisa eles vão... Então, vai abranger mais, porque estava difícil de encontrar casa desse valor. Então, Caixa Econômica, legal. O que está por vir ainda, que está sendo prometido, é bacana. Correios, também ponto positivo. Petrobras e Eletrobras, eu não vejo tanto a comemorar, porque esse lucro está saindo da gente e elas... Na verdade, ela tem participação eles estão resolvendo o problema o problema empresarial, eles estão resolvendo em cima das nossas costas, literalmente. De certa forma, todo mundo usa energia, todo mundo tem algum veículo para ser abastecido com combustível e todo mundo compra alguma coisa que é entregue por transportador. Então, tudo, né, gira em torno disso. Gira em torno disso. Então, vamos fazer com ressalvas. Algumas coisas positivas, outras negativas. Mas, João, então você acha que tinha que conter
o preço do combustível artificialmente. Não, ele tem que ir de acordo com o mercado. É uma commodity internacional. Sim. E a verdade é que o Brasil, por mais que supostamente aparenta ser autossuficiente, ele ainda importa coisa dos derivados do petróleo. Então, aí cabe na situação que você falou, Rodrigo. Por que não baixa os impostos? Uma coisa é o pagado. Vamos supor uma matemática fácil da gente raciocinar. Se eu tenho um preço e coloco uma alíquota de 10%, eu vou pagar 10% de imposto. Sim. Aí, de repente, me vem uma inflação e aumenta para 150, eu começo a pagar 15%. Mas justifica isso, porque o Estado, ele está aumentando o salário dos servidores com essa mesma taxa que incidiu sobre a gasolina? Não está. Inclusive, vão aumentar o salário mínimo aí. A proposta que foi colocada em orçamento é 6,3%. É abaixo não sai de disso, né, João? Não sai de 6, né? Infelizmente, é complicado que... parece que nós vemos às claras que não há um incentivo para o povo crescer, para o povo... Eu fico vendo países de primeiro mundo onde não existe as questões que tem aqui no Brasil de seguro-desemprego, que não tem fundo de garantia, não tem essas coisas. As pessoas ganham mais, né? Elas ganham mais, todo mundo tem que ter um seguro de carro, porque senão não libera o carro. Então, é tudo mais programado para a vida das pessoas. Parece que o país, o povo brasileiro acostumou a, querendo ou não, ser refém dessa situação para viver escorado de uma certa forma num auxílio que não é um auxílio, né? Será que eu estou aqui me expressando de uma forma... O que aconteceu agora, recentemente, a gente tem visto muito o aumento da pobreza e da miséria. Né? Então, pelo índice de Gini, que é aquele que reflete qual que é a desigualdade social, ele só vem aumentando, já não é de agora, mas a pandemia piorou um pouco mais. Sim. E para eles também maquiar a situação, aquilo que foi tão contra, em tempo de campanha eleitoral, o Bolsa Família, eles mudam o nome para Auxílio Brasil e dobra de valor. Então, não é por aí né, que vai funcionar. Claro, houve algumas reformas importantes, até na época do Temer, ali uma readequação da questão trabalhista. A gente tem visto que o emprego tem se elevado com carteira assinada, mas existe um mercado de informais que estão um pouco à deriva. Entretanto, é curioso ver, essa semana eu tive acesso a uma matéria que trazia umas informações, diz que no primeiro semestre, a renda que mais cresceu foi do trabalhador que tem atuado por conta própria. Então, você veja bem, tem aquela ideia do livro do Pai Rico, Pai Pobre, Sim. que ele divide as pessoas em quadrantes. Estatisticamente, uma grande maioria das pessoas são empregados. Você tem a segurança ali, é garantido, é mais cômodo, talvez, né? Não sei, ou é a oportunidade que teve. Depois você tem uns 30%, alguma coisa por cento, que seriam os autônomos. Aí é aquele que já começa a trabalhar por conta, né? Eu vou ser meu patrão, às vezes não tem nem empregado, ele vai prestando serviço aqui, e quando ele soma o todo, dá um valor maior do que se ele fosse assalariado. Depois você tem também aqueles que são empresários, que já começa a contratar gente para trabalhar, e por fim tem 1% que é o investidor, aquele que juntou tanto dinheiro, coloca em aplicações e vive os recursos, dividendos, juros e aluguéis. Então, é um caminho, não quer dizer que precise passar por todos esses quadrantes completos, mas é interessante a pessoa que é CLT, colaborador, alguma coisa, se planejar que em algum determinado algum momento ao longo da vida, que ele suba de grau, não que o anterior esteja assim aquém, mas é que ele passe para uma nova fase, uma nova ideia, oportunidade na vida, que é você atuar, né, como um autônomo, ou por conta própria, e às vezes até entender, contratar gente e montar uma empresa, um negócio. Sim. Porque a gente tem visto isso, né? Tem crescido o número de empregados com a carteira assinada? Tem. E é substancial, é visível, é evidente que está uma alta expressiva. Agora, a renda, o salário está aquém. Está contratando tanto justamente porque está baixo o salário. Exatamente. Né? Então, foi um ponto positivo, entre aspas, a inflação, ela tem esse efeito. Em teoria, a gente estuda isso, que a inflação faz com que aumente o emprego na economia, porque ele vai barateando. Antes, o cara para lá, eu só tenho 3 mil para contratar, eu vou contratar 2 de 1.500. Na hora que ele percebe que
exemplo, não é bem assim, mas que agora está valendo R$1.000, ele já contrata 3 e não 2, dentro do mesmo orçamento. Facilita também, né? Então, uma ideia que teria para o pessoal é, se você vê uma oportunidade que você pode inovar e trazer algo, atender uma demanda que é reprimida, porque tem surgido várias coisas de novidade, né? O mercado digital... A ideia sua, para o pessoal que está assistindo a gente aqui, os telespectadores, a ideia sua é que a pessoa possa, de uma certa forma, com segurança, tentar empreender. Não precisa nem largar o emprego, ele pode trabalhar a questão de diversificar a renda. Eu conheço gente, amigo meu, que trabalha numa empresa, mas ele, em paralelo, tem um e-commerce que vende calculador, Olha só que produtos bacana. eletrônicos. Então, ele consegue complementar. Se você tiver essa oportunidade de continuar trabalhando, mas buscar outras alternativas para renda extra e fazer uso da internet, que é exponencial, você não fica preso na região, no teu bairro, na tua cidade. Você vende para o Brasil inteiro, né? Então, no nosso escritório contábil, provavelmente 70% seja clientes que atuam no mercado digital. E vende todo tipo de coisa, tá, Rose? De repente você tem uma ideia. Ó, eu sei tocar trompete. O cara vai lá e cria um curso de aprenda a tocar trompete. Eu sei fazer caminha para pet. A Ju, uma amiga nossa também, estava com um curso de aprenda a fazer cestas matinais. Né? Então, ela coloca à disposição uma metodologia que ela fez com algum material e ainda dentro de um pacote você ganhava tantas cestas para começar os seus primeiros pedidos, entendeu? Sim. Então pensa, né? A criatividade acho que move a coisa toda, né? Então tudo isso é uma faz ideia acontecer interessante. E você começa a ter a sua renda, né? Com Vamos certeza. aproveitar que o João está aqui, já vamos fazer o primeiro sorteio do Ostelato? Vamos fazer o primeiro sorteio. O pessoal ver se está participando, já vamos fazer Sim. um barulho. Vamos lá. Pro João ali. O pessoal tá firme aqui, Michele Silva, obrigado, Larissa Careta Pires, tá Angelita Armando aqui, ela disse, olha, já não chega a pandemia, ser um sofrimento, aumenta-se tudo. Tinha que baixar os preços das coisas para dar um alívio em meio a tanta tristeza e dor e sofrimento. Muito triste isso tudo, disse aqui a Angelita. Obrigado aí pelo seu comentário, viu, Angelita? Agora é o seguinte, pessoal, eu quero que nós vamos ir para um break comercial bem rapidinho, aí a gente vai voltar aqui, o João vai ajudar a gente a fazer um sorteio aqui, mas enquanto passa aí esse intervalinho comercial, você pode colocar aqui, eu quero, porque nós vamos sortear um delicioso vinho que a Ostelato está passando aqui pra gente, junto com a agenda ali, bem bacana, daqui um minutinho nós já voltamos.